Trabalhar em favor do reino. Abramos as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e localize aí o versículo 55 e 56. Aleluia, glória a Deus. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículo 55 e 56. Todos encontraram? Diz o texto sagrado: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja Jesus. Podeis assentar. Isto é o acontecimento do Jordão, que acontece lá às margens do Rio Jordão, quando João Batista enxerga Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João então batiza Jesus, e quando Jesus ele emerge das águas do Rio Jordão, o Espírito do Senhor ele unge Jesus, cumprindo-se o que o profeta Isaías havia profetizado, pois o Espírito do Senhor que me ungiu. Aleluia. E Cristo então inicia o seu ministério na terra no poder do Espírito Santo de Deus. Aí nós iremos observar Jesus curando enfermos, ressuscitando mortos, Jesus transformando a água em vinho, multiplicando pães, expulsando demônios, ainda que isso não tenha sido a sua missão prioritária. A missão de Jesus, pré-estabelecida por Deus, por sua presciência, sempre foi o resgate, a salvação, a redenção do povo de Deus. Aleluia. Por isso que nós costumamos dizer que o maior milagre não são os cegos que enxergam, os mudos que falam, os surdos que ouvem, paralíticos que andam, mas sim o pecador que se arrepende e encontra a salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Jesus, no capítulo 36, no versículo 26 e no capítulo 26 e no versículo 36 de Mateus, vai até o Monte das Oliveiras depois de toda a sua jornada terrena, de todos os acontecimentos que nós sabemos. Ele se dirige até o Jardim das Oliveiras, aleluia, com alguns dos seus discípulos para ali orar. E quando Jesus está naquele lugar, Jesus ele leva consigo seu grupo de discípulos e ele deixa em uma determinada parte uma parte dos discípulos e leva consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João. Mais adiante, ele diz para eles: fiquem aqui que eu vou um pouco mais adiante. Diante deste fato do acontecimento do jardim, nós conseguimos contemplar a imagem bíblica do tabernáculo pré-estabelecido por Deus, onde Moisés constrói e o povo passa a adorar a Deus, a sacrificar a Deus e a servir a Deus. Quando nós observamos Jesus levando consigo os seus discípulos até uma parte, aleluia, do jardim e deixando ali aquela primeira parte, indo um pouco mais adiante com mais 3 discípulos e deixando eles em outra parte, indo mais adiante, nós conseguimos identificar os 3 pátios do tabernáculo, que é pátio, átrio e santíssimo. Átrio, santo e santíssimo. No átrio, todos os israelitas podiam entrar junto com os sacerdotes ali para entregar as suas ofertas, para entregar aquilo que tinha, uma segunda parte no Santíssimo, que são aqueles que poderiam ir um pouco mais adiante com Jesus, representando a figura
ainda sobre seus ombros, e Jesus ele volta para com os discípulos do santo, que é Pedro, Tiago e João, e encontra eles dormindo, e por 3 vezes isso acontece. Jesus diz: vocês nem podem vigiar comigo, orar comigo, e Jesus vai novamente mais adiante, e Lucas, como médico, escreve que a agonia de Jesus era tão grande que ele chegou ao ponto de suar sangue. Sangue saíam dos poros de Jesus, e algumas pessoas dizem que Jesus suou sangue porque ele estava com medo da cruz, que Jesus suou sangue porque ele estava com medo do madeiro, que Jesus suou sangue porque estava se aproximando a hora que ele iria ser preso, que ele iria ser torturado, que ele iria ser esbofeteado, que ele iria ser caluniado. Mas não foi isso que aconteceu. Quando os nossos pecados recaíram sobre as costas, sobre os ombros de Jesus ali naquele jardim, Jesus passou a entender que o momento da separação estava prestes a acontecer. Que separação é essa? Essa separação, escute bem, é a separação que nem mesmo o inimigo experimentou ainda, que é o quê? A ausência total de Deus. Jesus não estava com medo da cruz, ele sabia da sua missão. Jesus não estava com medo de ser preso, ele sabia que iria ter que ser preso. Ele falou em parábolas com os seus discípulos, mas acontece que Jesus está no jardim e está experimentando agora a separação entre Deus e ele, sendo separado do Pai. E ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não se cumpra a minha vontade, todavia seja feita a tua vontade. E Jesus não retrocedeu, mesmo suando sangue, ele foi até o fim por amor de mim e por amor a você. O tabernáculo, Jesus ali naquela figura se entrega como sacrifício perfeito, como sacrifício agradável, como sacrifício eterno, como sacrifício eficaz, que foi feito de uma vez por todas. E por isso a igreja está aqui, aleluia, livre, liberta, adorando, sentindo a presença do Espírito Santo. Foi porque Jesus foi até o fim. Aleluia, aleluia. E Jesus foi traído por Judas, e Judas leva os soldados até o jardim. Jesus é preso, Jesus é levado até o imperador Pilatos, e ali ele é condenado pelo povo. Pilatos tenta tirar a sua responsabilidade, deixando de lado, jogando para o povo, e Jesus é condenado então, e ali começa o martírio de Cristo, o sofrimento de Jesus. Jesus passa a ser caluniado, Jesus passa a ser esbofeteado, Jesus foi amarrado em um tronco e açoitado, aleluia, com chicotes produzidos por profissionais da tortura, que cortavam as costas, dilaceravam os músculos de Jesus, e o sangue jorrava, mas Jesus não abriu a boca para dizer: eu não aceito, eu não quero, eu vou voltar para o céu. Ele, como cordeiro mudo, tudo suportou para que tivéssemos aqui hoje. Aleluia. Depois de ser açoitado, logo depois de ter sido espancado, logo depois de ter sido desfigurado, colocaram sobre a costa de Jesus uma cruz, conhecida na tradição romana como patíbulo. Só que o patíbulo que o criminoso carregava era somente a cruz transversal, a parte transversal da cruz. Jesus, segundo relatos históricos, carregou a cruz por completa. É por isso que quando Jesus está caminhando pela via dolorosa, com aquela cruz, estando debilitado, por estar todo cortado, por estar todo ensanguentado, por seu sangue está jorrando, Jesus tem alguns episódios de desmaio, que é quando aparece alguém, o
cruz de Jesus. Por quê? Porque eles não queriam que Jesus morresse ali na via dolorosa. Eles queriam pendurar Jesus na cruz, no Monte Caveira, para que todos pudessem ver a sua desonra, para que todos pudessem ver a sua vergonha. E eles pegam então Simão Cirineu, aleluia, e o Simão Cirineu carrega aquela cruz. Aleluia. Dentro da tipologia bíblica, irmã, Simão Cirineu representa o Espírito Santo. Por que ele representa o Espírito Santo? O Espírito Santo é o ajudador, é o consolador. Jesus está com a cruz pesada, tendo episódios de desmaio, e o ajudador se aproxima, toma sobre seus ombros a cruz e ajuda Jesus a chegar até o monte da caveira. Aleluia. Eu quero entregar uma palavra para ti hoje aqui nesse lugar. Ainda que a tua cruz esteja pesada, ainda que você esteja pensando em desistir, esteja pensando que é o final, que não vai dar conta, eu quero te dizer que Jesus está enviando Simão Cirineu para te ajudar a carregar essa cruz, para te ajudar nessa caminhada, para te ajudar neste caminho. Você não vai morrer, você não vai parar, porque o Simão Cirineu está contigo, te ajudando nesta caminhada. Aleluia. E existem vários Simão Cirineus que Jesus apresenta-nos no decurso da nossa caminhada. Simão Cirineu são aquelas pessoas que chegam não com pedras para nos apedrejar, mas que chegam como bálsamo para nos ajudar nos dias mais difíceis da nossa vida. Jesus tem um Simão Cirineu para cada um de nós. Jesus tem um Simão Cirineu para cada um de nós. Nos dias mais difíceis, Jesus sempre terá um Simão Cirineu. E aqueles soldados que não eram usados, além de terem sido, que tiveram sido pessoas profissionais do ofício de tortura, eles eram enviados do inferno para atormentar Jesus. Todos nós sabemos que existe um mundo natural, um mundo físico e um mundo espiritual. Naquele momento travou-se uma batalha. No momento que Jesus inicia a sua caminhada na via dolorosa, começa uma guerra ali onde Satanás e seus demônios começam a querer atormentar Jesus e levar Jesus para o Hades. E aqueles soldados começam a escarnecer com Cristo, começam a zombar com Cristo, dizendo: ele é rei, o rei precisa ter uma coroa, vamos colocar sobre a cabeça dele uma coroa, porque ele é o rei dos judeus e ele precisa ter uma coroa. E aqueles soldados confeccionam um emaranhado de espinhos e cravam sobre a cabeça de Jesus. Eles cravaram na cabeça de Cristo aquele emaranhado, querendo obter de Jesus um grito de dor, um grito de desespero. Mas Jesus não gritou, Jesus suportou. Quando nós entramos na palavra no Antigo Testamento, 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 2, Davi está indo para uma batalha contra os filhos de Amon, os amonitas, e quando Davi vence a batalha, a Bíblia diz que Davi pega a coroa do rei dos amonitas e ele mesmo coloca sobre a sua cabeça. Tipologia bíblica projetada para a cruz de Cristo, para a coroa de Cristo. Por quê? Porque aquela coroa que foi colocada sobre a cabeça de Jesus tinha um significado. No capítulo 3 de Gênesis, no versículo 18, quando o homem cai, quando o homem peca, ele perde o domínio que Deus havia entregado para ele. Eu quero clamar a Jesus pelo seu sangue para podermos tratar sobre isso. E quando Adão ele entra então no estado pecaminoso, o domínio, o governo que Deus entrega para ele, Deus disse: Adão, tu vai dominar sobre tudo, tu vai ser o dono deste mundo, tu vai dominar sobre os animais, tu vai dominar sobre a terra, tu vai governar sobre tudo. Quando Satanás derrota
imediatamente na terra brotam espinhos e abrolhos. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer da legalidade de Satanás no mundo. Espinhos e abrolhos representam o reino das trevas. Espinhos e abrolhos representam o governo de Satanás. Espinhos e abrolhos demonstram-nos o poder do diabo, que o diabo tinha sobre a vida dos homens até a vinda de Cristo. E quando aqueles soldados, sem saberem, pegam aquele emaranhado, pegam aqueles espinhos, confeccionam uma coroa e colocam sobre a cabeça de Jesus, eles estão transmitindo uma mensagem no mundo espiritual para toda a corja do diabo, para toda a corja do inferno, para todos os demônios, para Satanás e seus anjos, que Jesus agora é o novo dono do mundo, o governo que Adão perdeu, o segundo Adão que é Cristo resgata. Aleluia! O controle que Adão perdeu, o segundo Adão que é Cristo agora tem em suas mãos de novo. Ele é o rei da terra, ele é o rei do mundo, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Aleluia! Esmagado ali na cruz do Calvário, no Monte Caveira, foi a cabeça de Satanás que o próprio Deus disse para ele, Gênesis capítulo 3, versículo 15, da mulher nascerá um, que ele lhe ferirá o calcanhar, mas ele lhe esmagará a cabeça. A cabeça de Satanás estava sendo esmagada ali no Monte Caveira. O nome daquele monte não era algo aleatório, mas era porque aquele monte tinha um formato de uma cabeça, de uma caveira. Aleluia! A cruz, ela tem o formato de uma espada. Quando fazem ali naquele local o buraco para fixarem a cruz, uma espada de cabeça para baixo foi cravada no crânio de Satanás. Anjos e demônios estavam ali presenciando tudo. Os demônios querendo levar Cristo para aprisioná-lo no Hades, no local e no reino dos mortos. Escute isso. Eles queriam prender Jesus por quê? Porque a morte, antes da morte de Cristo, prendia, aterrorizava e encarcerava vidas no Hades. Não era paraíso ainda, era o seio de Abraão, e o Hades um local para os salvos e um local para os ímpios, e existia um abismo. Lucas escreve isso sobre o relato que Cristo dá sobre a parábola do rico e Lázaro. Não existe som da alma. Todos nós iremos saber por que estamos no céu ou também por que estaremos no inferno. Ninguém vai perder a consciência lá. E Jesus, ele descreve esta parábola dizendo que era uma mesma esfera, uma esfera espiritual que não era em cima ou embaixo, mas um abismo dividia ali os dois locais, seio de Abraão e o local dos ímpios. E acontece que o rico, quando está naquele lugar, sofrendo por conta do calor, pede para que o pai Abraão libere o rico para que vá até os seus irmãos entregar uma mensagem de que o inferno é real. E Abraão diz, não, eles ainda têm Moisés e os profetas. E é nesta ocasião, quando Jesus é pregado na cruz, com imensa dor, os punhos de Jesus foram pregados e ele sangrou na sua mão esquerda, Jesus sangrou na sua mão direita, Jesus sangrou em seus pés, Jesus sangrou em sua cabeça, e por fim um soldado chegou até Cristo e
que Jesus estivesse no seio da terra. Isso aqui não é um quebé. A Bíblia escreve tudo como inferno, mas existem aqui palavras que são diferentes e significados diferentes. Queberes, existem várias palavras como queberes na Bíblia, no hebraico, que quer dizer sepultura. Inferno quer dizer Hades ou Sheol. Jesus ele desce até o Sheol e acontece algo quando Jesus desce. Está comemorando. Satanás e seus anjos estão dizendo: derrotamos ele. Ele foi derrotado, ele foi morto, ele vai ficar preso agora no Sheol, no seio, no lugar, no reino dos mortos. Mas acontece algo extraordinário. Isaías capítulo 63, do versículo 1 em diante, a Bíblia diz: quem é este que vem de Edom e de Bozra? Quem é este que vem com as suas vestes tintas? Aleluia! Como aquele que malha uva no lagar. E ele não vem chorando, ele não vem tristonho. A Bíblia diz que ele vem marchando, marchando, marchando com poder e autoridade. E ele entra no céu com o cativo e o cativeiro, aqueles que estavam no seio de Abraão. Aleluia! Tendo contato com os ímpios, agora vão para o terceiro céu, para o terceiro céu, para o terceiro céu que você conhece como paraíso, que estão no paraíso. Aleluia! Jacó está no paraíso, Abraão está no paraíso, Jacó está no paraíso, todos os crentes que morreram estão no paraíso, os mártires estão no paraíso, Pedro, Paulo, João, todos estão no paraíso, com Jesus, com Jesus, com Jesus. A morte não teve poder para deter aquele que vive e que reina para todo sempre. Esse é Jesus, esse é Jesus. A morte não pode deter ele, o poder da sepultura não pode aprisionar ele, o reino do mal, o reino da morte não pode derrotar o Cristo, Filho de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ao terceiro dia, ao terceiro dia, ao terceiro dia, Jesus não somente morreu e ressuscitou, Jesus desceu às profundezas da terra, ao seio da terra, com uma missão, a missão de levar consigo o cativo para o cativeiro. Aleluia. Jesus levou, Jesus tomou, Jesus levou para o céu aqueles que estavam debaixo do Sheol, que estavam no Hades, que estavam no reino da morte. Aleluia. Jesus venceu a morte. Aleluia, aleluia. Paulo escreve: onde está a morte, a tua vitória? Aleluia. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? A morte aterrorizava as pessoas, a morte amedrontava as pessoas, todos temiam a morte, até o dia que Jesus venceu a morte. Todos eram amedrontados pela morte, até o dia que Jesus derrotou a morte. Todos viviam apavorados por conta da morte, até o dia que Jesus venceu a morte na cruz do Calvário. Onde está a morte agora? O teu aguilhão. Aguilhão, no grego, significa ferrão de abelha. Jesus está dizendo: onde está agora o teu ferrão, que ferrava, que condenava, que dizia: você não pode, porque meus pecados te condenam à morte. Você não pode fazer isso porque você pecou, você levou uma vida toda de pecado, você levou uma vida que não foi pautada a vida toda pela palavra de Deus. Mas Jesus manda te dizer: ele venceu a morte, ele venceu a linha da morte. A morte, o inferno não tem poder mais sobre a tua vida. Os nossos pecados recaíram sobre ele e foram lançados no mar do esquecimento. Ele pagou a nossa dívida, ele pagou o nosso preço, ele pagou o preço pelos nossos pecados. E você não precisa baixar a cabeça para nenhum emissário de Satanás quando vier dizer que você não pode.
como um sermão da morte, quando ele disse: está consumado, está pago. Aleluia. Paulo, na carta de Tessalonicenses, plena em Cristo. Que vida é essa? Vida abundante em Cristo. Que vida é essa? É uma vida no poder do Espírito Santo. Que vida é essa? É uma vida a serviço do Reino. Que vida é essa? É uma vida plena que só quem desfruta consegue entender. E Jesus te entregou essa vida plena. Jesus te encheu com o Espírito Santo, dizendo: eu paguei o preço e agora vocês vão ter que pregar o meu Evangelho, até que todos saibam que a dívida foi paga na cruz do Calvário. Tem gente que vive amedrontado por conta da enfermidade. Tem gente que vive entrando em depressão por conta do medo de morrer, por conta de que alguém morreu, por conta de que falaram isso, por conta de que fizeram isso. Pare com isso. Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. A Bíblia diz que ele levou, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. O castigo que deveria cair, que deveria recair sobre a minha vida, sobre a tua vida, Jesus levou e cravou na cruz do Calvário. Aleluia! Aleluia! Você pode dizer: mas eu ainda prego mesmo sem querer. Quando eu penso em fazer o bem, o mal eu já fiz. Paulo também disse isso. Aleluia! E todos nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Só que Jesus, ele morreu na cruz. Jesus, ele pagou o preço da cruz. Escute isso: existem duas marcas em Jesus, somente duas. Jesus foi cortado em suas costas, seu tórax, sua cabeça, seus pés, mas tudo isso sarou. E ele tem uma marca aqui. Você lembra de quando Deus fala com Moisés? Em Êxodo capítulo 4, dizendo: Moisés, o que é que tu tens em tuas mãos? E Moisés diz: eu tenho um cajado. Você lembra de quando Davi diz para Deus que queria construir um templo para Jesus com suas próprias mãos? E que todas as ofertas Davi daria, ele iria dar todas as ofertas. E Jesus disse para ele: tu não pode construir homem segundo o meu coração. Por que não? Porque as tuas mãos estão sujas de sangue. Tudo que nós fizermos, escute isso, todas as nossas obras, todas as nossas atitudes, bem como todas as nossas negligências, irão recair sobre as nossas mãos. Jesus vai perguntar para a igreja na eternidade: o que é que tu tens em tuas mãos? E sabe por quê? Que quando nós pecamos involuntariamente, e o nosso pecado, ele nos destina à morte, e mesmo assim nós não morremos, você sabe o que acontece? Jesus vai lá e coloca as mãos dele perante o Pai e diz: aqui não. Olha aqui a obra das minhas mãos, eu a comprei. Eu te comprei. Eu te limpei. Eu te lavei. Olha aqui as marcas nas mãos de Jesus. Foi em favor da tua vida. Foi em favor da tua casa. Foi em favor da tua família. Levante as tuas mãos para o céu. Jesus não morreu na cruz do Calvário para entregar a tua casa para o diabo, não. Jesus vai fazer você entrar
Jesus vai estar te entregando uma unção nova hoje. Jesus vai estar derramando algo sobrenatural. Você nunca mais vai ser o mesmo depois desta consagração. Você vai chegar na tua casa com a autoridade do céu. O diabo até tentou, mas não falar. Mas você vai chegar cheia do Espírito, cheia da unção e vai dizer: aqui não, Satanás. Aqui não, na minha casa, nos umbrais da minha casa, tem uma marca. É a marca do sangue do Cordeiro. É a marca do sangue do Cordeiro. Aqui não, sai em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé, fique de pé. Aleluia, 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 aleluia. Jesus estiver tocando. Você já está sentindo que Ele está na casa. Você já está sentindo que Ele está aqui restaurando. Você já está sentindo que Ele está te tocando. Aleluia, aleluia. Seja tocado por Ele. Seja tocado por Ele. Seja tocado por Ele em nome de Jesus. Seja tocado por Ele. Ele venceu a morte. Ele está vivo. E porque Ele está vivo, porque Ele vive, as portas do inferno. Levante as tuas mãos. A igreja marcha. O inferno pode levantar portões, portal, fortaleza, mas a igreja continuará marchando, avançando em direção ao reino de Deus, pregando as boas novas de salvação, pregando a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Eu quero orar por ti. Aleluia, se estabilize. Se o Espírito Santo tomar algumas pessoas agora e arrebatar até a esfera espiritual. Isso é heresia, irmão? Não, isso é Bíblia. Paulo diz que quando nós estamos no culto, no lugar físico, mas não entramos na esfera espiritual, nada acontece. E eu sei que você não quer voltar para casa sem nada ter acontecido aqui. Eu sei que você não veio aqui para esta consagração, para este jejum, para voltar para casa com este mesmo problema. Você não veio aqui para sair daqui da mesma forma. Não. E por isso, você vai entrar na esfera espiritual agora. E você não vai ligar para quem está na esquerda e quem está na direita. Você vai entrar na esfera espiritual e vai adorar a Jesus. Você vai ser ministrada pelo Espírito Santo e Ele vai colher a tua adoração, as tuas petições e levar até o trono da graça. E Ele está sentado no trono de Deus, aleluia, olhando para a sua igreja. E o Espírito Santo estará levando. Está pensando em desistir, mas não é a desistência que vai resolver o teu problema. É a bênção que Deus vai te entregar. E o Espírito Santo está lá agora, diante de Jesus, intercedendo, até mesmo com os gemidos. Você nem consegue falar, só consegue chorar, mas Ele está pegando cada lágrima, e está levando até Jesus e traduzindo para Ele: essa aqui que é um milagre. Essa aqui que é uma cura. Ela não consegue falar, ela só consegue chorar. Não consegue chorar, mas por que essa tristeza? Porque ela queria que o esposo estivesse servindo ainda, mas ele está frio, ele está desanimado. E o Espírito Santo está dizendo: Jesus, toca ele lá em casa, toca ele lá na casa, lá no trabalho, lá no sítio, lá onde estiver, toca ele e anima, toca ele e sara a ferida que se causou, derramou o teu bálsamo. É vitória que a igreja quer.
Jesus já te deu a vitória que Ele já te deu para o inimigo. Sempre. Olha só, tem gente que não está mais aqui, hein? Tem gente que não está mais aqui dentro deste templo. Já está tendo um particular com o Espírito Santo. Que está sendo restaurado. Aleluia, vai falando em mistério com o teu Deus. Vai falando em mistério. A casa está cheia da presença dele. Vai falando em mistério com o teu Deus. Agora você não vai voltar para casa do mesmo jeito. Você não vai voltar para lá e encontrar a casa da mesma forma que deixou. Jesus está trabalhando na tua vida. Está trabalhando no teu ser. Vai te entregar aquilo que tu estás pedindo. Aquilo que tu estás clamando. Ele restaura a sua com propósito. Com propósito. Jesus vai te entregar. Jesus vai te entregar a cura. Seja curada em nome de Jesus. Seja restaurada em nome de Jesus. Jesus está abrindo portas aqui. Jesus está abrindo portas e dizendo: eu vou abrir a porta e ninguém vai fechar. A porta vai ficar escancarada para ti, para tua casa, para tua família. O tempo da provação está chegando ao fim. A porta que Jesus está abrindo é uma porta frondosa, é uma porta de bênção, é uma porta de milagre, é uma porta de renovo. Olha só o renovo, olha o renovo chegando. Olha o renovo chegando, olha o Espírito Santo tocando aí. Olha o Espírito Santo enchendo aí. Olha o Espírito Santo tocando aí na tua vida. Aleluia. Se tem profeta aqui, aleluia, pode deixar Jesus usar, viu? Pode entregar o que o Espírito Santo está mandando. Pode entregar aquilo que Ele está te incomodando. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, tu estás aqui e nós estamos aqui em tua presença. Estamos aqui, meu Pai, pelejando pela nossa família, pelejando pela nossa casa, pelejando pelo ministério, pelejando, meu Deus, pela tua igreja, pelejando pela tua obra, pelejando pelo teu trabalho. Jesus, aleluia! Continua dando vida para a tua igreja, vida abundante. A tua igreja, ela é saudável. A tua igreja, ela é saudável, porque ela é direcionada pelo teu Espírito. É o teu Espírito que cura, é o teu Espírito que prepara, é o teu Espírito Santo que está caminhando a tua igreja para o encontro contigo nos ares. Meu Deus, eu oro em favor da esposa que está clamando por uma cura. Eu oro, meu Deus, por esta mulher que está com problema sério de saúde. Aleluia. E diante da tua palavra e pela autoridade que nos é imposta pelo trono, nós ministramos cura sobre esta mulher. Nós ministramos cura sobre esse útero, depressão, sobre a diabetes. Regula, Jesus. Vai curando. Recebe a tua cura, recebe o teu milagre, recebe a tua provisão, recebe a tua bênção. Em nome de Jesus. Toda frieza sai em nome de Jesus. Todo desânimo vai por terra em nome de Jesus. Aleluia. Vai blindando a tua igreja. Vai pelejando pela tua igreja, Jesus. Vai guardando a tua igreja, Jesus, e livrando de todo mal. Vai guardando, aleluia. Tem anjos descendo e anjos subindo aqui nesse lugar. Tem anjos descendo para colher pedidos, petições.
de Deus. Nós recebemos tudo